Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e nesta aula vamos falar sobre gerência de estado com MobX. Então, sem delongas, bora para a aula. Bom pessoal, hoje ao invés do projeto do curso, estou aqui com aquele app inicial que vem de brinde quando criamos um projeto Flutter. Aqui tem um contador que é incrementado conforme clicamos no botão. E para falar sobre gerência de estado, primeiro precisamos saber o que é um estado, certo? Então vamos lá. De forma simples, um estado é tudo que existe na memória quando o app está em execução. Pode ser valores, animação, textura, fontes, enfim, quaisquer dados necessários para reconstruir a interface. Por exemplo, neste app, o valor do contador foi definido em tempo de execução, na medida que clicamos no botão. Um valor que está na memória, no caso, é o estado. Tanto é que se eu dou restart, nosso app é reiniciado e perde-se todos os valores que estavam na memória. Vejam que o contador começa aqui com 0. Notem que a cada mudança do contador é necessário redesenhar o valor. É por isso que o nosso widget precisa gerenciar a mudança do valor para redesenhar. No caso, gerenciar o estado. E para gerenciar o estado em Flutter, possuímos várias possibilidades. Se abrirmos o navegador e digitarmos Flutter State Management, que seria gerenciamento de estado, aqui no segundo link já temos acesso à documentação oficial a respeito do gerenciamento de estado. Em Options, nós temos a lista de sugestões de como gerenciar o estado em Flutter. Uma forma eficiente e talvez a mais utilizada atualmente é gerenciar o estado com fluxo de dados, que chamamos de stream. Só que o stream precisa de muito cuidado e é muito código, ou seja, é muito trabalho. Mas com o plugin MobX, que está aqui na lista de sugestões da documentação oficial, conseguimos fazer a gerência de estado com fluxo de dados de forma simples. Só que para isso, ele gera um punhado de código para a gente. Vamos entender esse cara? Então, acessamos o PubDev, que é o repositório oficial da comunidade, e aqui em busca, digitamos o MobX. É essa a primeira opção, e assim nós temos acesso a todas as informações do MobX. Vejam que o MobX trabalha de uma forma bem simples e intuitiva. Toda ação é observada que gera uma reação. Então, como seria este app aqui utilizando o MobX? A ação seria incrementar 1 no contador. Essa ação é observada, então ele identifica a mudança de valor e gera uma reação, que no caso é redesenhar o valor do contador. Só que, por enquanto aqui no nosso app, essa mudança, esse gerenciamento de estado é realizado através do Stateful Widget, que identifica a mudança de estado com setState. Então agora, pessoal, vamos fazer o mesmo app, só que utilizando o MobX. Então, o primeiro passo, pessoal, é adicionar as dependências necessárias. Para isso, abrimos o arquivo PubSpec e aqui em dependências precisamos adicionar o MobX e o Flutter MobX. Além disso, aqui em Dev Dependências, que são as dependências necessárias somente para o desenvolvimento, precisamos adicionar o Build Runner e o MobX CodeGen. Essas são as últimas versões estáveis disponíveis até o momento, e o MobX é o plugin para o gerenciamento do estado. Flutter MobX fornece o widget que possui a capacidade de observar a mudança. Build Runner, resumindo, seria para criar o arquivo. MobX CodeGen fornece as anotações para que a gente consiga marcar os dados observáveis e as ações. Feito isso, pessoal, basta salvar. Ele já iniciou o download e vamos alterar o nosso código.
Aqui no código, repare que nós temos Stateful Widget, que possui a classe de estado que gerencia o estado. Como nós vamos ter a nossa própria classe de estado, que vai gerenciar o estado, através do MobX, não precisamos mais dessa classe. Então, vamos tornar esse widget stateless e não precisamos mais desse código e nem dessa classe. O contador vai ficar lá na classe de estado. Não precisamos também do incrementador. E aqui no build, já vamos definir o título, que vai ser o meu app. Feito isso, aqui em cima não precisamos passar parâmetro. Aqui não tem mais contador, vou deixar em branco. E não temos mais um método, por enquanto eu vou deixar null. Agora vamos criar a nossa classe de estado utilizando o MobX. Então aqui na pasta lib nós criamos um arquivo que eu vou chamar de controle_main.dart. Criamos a nossa classe de estado, que seria class controle main, abro, fecho chaves. Aqui na classe de controle eu vou precisar do contador, certo? Então eu coloco aqui var contador, que começa com 0. E além disso eu preciso do método do adicionar. O que esse método faz? Adiciona 1 no contador. Então eu faço aqui contador mais ponto vírgula. E para tornar este cara aqui uma classe de estado do MobX, precisamos mesclar utilizando o if com a classe store da biblioteca do MobX. E se voltarmos aqui, vocês devem lembrar que o MobX trabalha nesse tripé, onde a ação modifica o dado que está sendo observado, que gera uma reação. Então aqui, qual seria o dado que deve ser observado? No caso, o contador. E é neste ponto que MobX traz uma grande vantagem. É muito simples e intuitivo fazer isso. Basta colocar aqui, ó, @observable. Simples assim. E quem muda o dado que está sendo observado? No caso, a ação. O adicionar que incrementa 1 no contador. Então aqui, colocamos @action. E agora nós temos o dado que está sendo observado e a ação que modifica o dado observado. E para manter a simplicidade na nossa programação, como eu comentei, o MobX gera o código complementar. Ou seja, o que definimos aqui não funciona sozinho. É apenas uma base para que o MobX gere o código. Então, precisamos tornar essa classe privada e abstrata. Abstract. E o código gerado pelo MobX fica em outro arquivo. Então, precisamos informar que parte desse código ficará no arquivo com o mesmo nome, controle main, só que adicionamos o .g. Feito isso, pessoal, precisamos definir que a classe que nós precisamos, no final das contas, o controle main, é a mescla, o if, a mescla da classe que nós definimos com a classe que será gerado pelo MobX. E para criar o arquivo, você abre o terminal e na raiz do projeto você emite o comando flutter packages pub run build runner, e aqui você tem 3 opções. O build, que vai construir o arquivo conforme as definições aqui, porém a cada alteração você vai ter que emitir o comando novamente. Você tem a opção do clean, que elimina o arquivo criado, e você tem a última opção, que é o watch. Este cara aqui, ele cria um arquivo e fica monitorando. Cada alteração que você faz, ele automaticamente implementa no arquivo gerado pelo MobX. Eu vou utilizar o build mesmo. Enter. E agora é só esperar. Pronto, pessoal, o arquivo foi gerado. Repare que não está mais vermelho. Ela demora um pouquinho. E o importante é que você não mexa nesse arquivo gerado. Podemos alterar as nossas definições e reconstruir o arquivo. E agora falta alterar o nosso widget, que definimos como stateless. O primeiro passo é ter uma referência do controle, que eu vou chamar de controle, mas pode ser o nome que vocês quiserem.
Aqui vocês lembram que eu deixei o contador vazio, por isso que não está mostrando nada, e o clique nulo. É por isso que na medida que clicamos aqui, ele não faz nada. Então aqui no texto do contador, vamos definir aqui, ó, para ele mostrar o controle.contador. Quem que é este cara? É este aqui, ó, que começa com 0. Então, na medida que a gente salva, já aparece aqui 0. E aqui no clique, vamos definir aqui, ó, controle adicionar. Salvei. Quem que é esse adicionar? É este método que adiciona 1 no contador. Mas reparem que, ó, eu clico aqui, ele não adiciona. Por quê? Na verdade, ele está adicionando, só que agora o nosso widget é stateless. É um widget sem estado, ele não fica observando a mudança de estado. Então, para compensar isso, pessoal, ao invés do texto, vamos criar o widget observer. O que ele faz? Como o próprio nome diz, ele observa se há uma mudança. Caso haja, ele faz o que definirmos aqui, ó. Um método que recebe como parâmetro o contexto. E o que ele faz? Vamos colocar aqui, ó, para ele retornar o contador atualizado. Salvei. Agora sim, eu clico. Olha, pessoal. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. E está aqui, pessoal, o nosso app de contador com a gerência de estado utilizando o MobX. É claro que para um app pequeno como contador, talvez a melhor solução seja o Stateful. Mas vamos utilizar o MobX no nosso projeto do curso para que com esta classe separada do widget consigamos fazer a gestão de estado e também definir a lógica de programação do widget. Desta forma, aqui na classe do widget, definimos somente as coisas de interface. E esta classe se torna o controle, o back, o suporte do widget. Código mais separado, organizado e muito mais compreensível. E agora, para finalizar a aula, pessoal, agora que vocês tiveram a visão geral de tudo, vamos entender as dependências. Então, o MobX é o plugin de gestão de estado. Flutter MobX é para que a gente consiga utilizar o widget Observer, que observa o estado. Colocamos também o Build Runner, que ajuda na criação daquele arquivo .g, e o MobX CodeGen, para que a gente consiga utilizar esse arroba, as anotações, arroba observable e arroba action. Bom, pessoal, a aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários. Até a próxima aula.